Bom dia mais uma vez, irmãos. Muita alegria que a gente está aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que é o centro da nossa missão, que é fazer discípulos. O centro da nossa missão não é o PGM. O PGM é muito importante porque é onde os discípulos são acolhidos, onde os discípulos aprendem a conviver, a se amar, a amar uns aos outros. Foi isso que Jesus fez. Quando ele fez os seus discípulos, ele não fez um discípulo segunda-feira à noite num bairro da cidade, na terça-feira na hora do almoço em outro bairro da cidade. Ele pegou cada discípulo e foi acolhendo e agregando, formando um pequeno grupo de discípulos, para que eles aprendessem a se amar, para que aprendessem todos aqueles mandamentos uns aos outros que nós encontramos no Novo Testamento. O PGM é importantíssimo e talvez nesta manhã, nesse congresso, você tenha vindo com essa perspectiva: eu quero aprender a fazer o PGM, eu quero aprender a fazer a minha igreja adotar essa estratégia do PGM. Mas eu queria dizer para você que o X da questão, o centro da nossa missão não é o PGM. O centro da nossa missão é fazer discípulos. É fazer discípulos. E para fazermos discípulos, a principal estratégia, e não a principal, mas a única estratégia para fazermos discípulos, é o discípulo. É um discípulo que faz outro discípulo. Não é a igreja que faz discípulos, não é o PGM que faz discípulos. Quem faz um discípulo é outro discípulo, por meio de relacionamentos, porque o discipulado, o relacionamento discipulador, na grande comissão, você só vai poder cumprir se você se relacionar com alguém. Nós podemos até pregar o evangelho para uma pessoa, numa abordagem, num projeto evangelístico, podemos pregar o evangelho para muitas pessoas de púlpito, podemos pregar o evangelho na televisão, na rádio, e isso tudo é muito importante e devemos continuar fazendo, porque o Senhor Jesus, ele pregou também para multidões, também pregou em particular. Mas se nós queremos cumprir todos aqueles verbos de Mateus 28, nós precisamos conviver com alguém. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Então nesta manhã, eu queria chamar a sua atenção para o centro da missão, que é o fazer discípulos. E buscar no exemplo de Jesus, quais são as condições para fazermos discípulos. O que precisamos ser, fazer e falar para começar a fazer discípulos. Eu queria que você também tivesse na perspectiva a sua liderança na sua igreja, como pastor. Temos quantos pastores aqui nesta manhã? Vários pastores. Que bom que você veio. Estava ali conversando no momento do intervalo com o pessoal de Seropédica. Cadê o pessoal de Seropédica? Que bom que vocês vieram. Ah, o pastor Tonalo também é de Seropédica, né? O pessoal de Campo Grande. Cadê o pessoal de Campo Grande? Aqui, ali. Deus abençoe, meus irmãos. Tem gente de outros lugares também. Depois eu quero conhecer melhor os irmãos. Às vezes nós achamos que quando o Senhor Jesus começou a fazer os seus discípulos, foi meio robótico. É como se Deus tivesse colocado um chip na mente daqueles 12 homens, e quando Jesus disse: venham, me sigam, é como se Deus tivesse apertado um botão e eles foram lá assim roboticamente atrás de Jesus. Mas não foi assim. Aconteceram algumas coisas. Jesus fazia algumas coisas antes de ter os seus primeiros discípulos, porque o discipulado naqueles dias requeria uma admiração. Se eu quisesse ser discípulo de alguém, eu ia querer observar aquela pessoa, eu não ia seguir a qualquer um, porque o discipulado envolvia imitação, envolvia seguimento, envolvia querer ser como alguém. Como aqueles homens decidiram deixar as suas redes para estar com Jesus. Quem Jesus era até aquele momento, no iniciozinho de seu ministério, que já levou pessoas a segui-lo. Eu queria investigar 4 coisas que estão narradas nos evangelhos, que Jesus era, falava e fazia, e trazer aplicações para nós. Se queremos fazer discípulos, se queremos que pessoas nos imitem, pessoas convivam conosco para ser como nós,
assim como somos de Cristo, nós precisamos ter essas coisas também. O primeiro texto que eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia está no Evangelho de João. Por favor, Evangelho de João no capítulo 1. Vamos ler João, vamos ler Mateus e também vamos ler Lucas. Então mantenha a sua Bíblia aberta. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Que João Batista, certo? João Batista tinha discípulos, seguidores, pessoas que o admiravam e queriam estar perto dele também. Aí, quando João Batista viu, vai acompanhando aí no texto, eu vou tentando aqui narrar a história. Quando João Batista viu Jesus passando, ele fala uma coisa a respeito de Jesus. Poucas pessoas conheciam Jesus até aquele ponto. Jesus ainda estava no início do seu ministério. Ele era um desconhecido, um ilustre desconhecido. Possivelmente apenas João, naquele cenário, conhecia Jesus, porque era seu primo. A família conhecia Jesus, mas ele não tinha feito nada assim publicamente, com exceção do seu batismo. João Batista então aponta para Jesus e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. A primeira coisa que precisamos ser, fazer e falar para fazer discípulos é ter uma boa referência de quem nos conhece. Isso está associado ao testemunho. João Batista falou sobre Jesus, uma frase específica sobre Jesus. Mas aqueles que estavam ali e que seguiam João Batista e viam em João Batista alguém de credibilidade, quando vem João Batista apontando para Jesus e falar, esse é especial, isso levou aqueles dois homens a olharem para Jesus como alguém digno de ser seguido. Se nós queremos começar a fazer discípulos, o que as pessoas falam a nosso respeito faz muita diferença. É claro que às vezes as pessoas são injustas, mas dificilmente todas as pessoas serão injustas ao mesmo tempo. O que as pessoas que te conhecem podem dizer sobre quem você é? Você trabalha num emprego e de repente chega um funcionário novo naquele emprego e ele pergunta para um colega seu mais antigo a seu respeito. O que esse seu colega de trabalho mais antigo diria para o novo colega sobre quem você é? Será que ele diria assim, olha, fulano de tal diz que é evangélico, mas ele não é, ele não dá um bom testemunho, ele faz coisas erradas aqui no trabalho, cuidado com ele. Quando ele falar, desconfie, não conte nenhum segredo para ele, porque ele não sabe contar segredos. Se essas são as referências que o seu amigo pode dar a seu respeito, o seu potencial de fazer discípulos está muito comprometido. Mas se seus amigos dizem o contrário a respeito de você, o seu potencial está bom, está coerente. O que as pessoas que estão ao seu redor podem dizer de você? Porque, irmãos, isso é muito claro. Se fazer discípulos envolve querer produzir pessoas que possam nos imitar, claro que não somos perfeitos, mas nos imitar à medida que estamos caminhando com Deus, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Se os membros de nossas igrejas não têm um testemunho diante das pessoas ao seu redor, elas não poderão fazer discípulos. Talvez elas possam até participar de um projeto missionário, se esconder através de uma camisa missionária, e onde ninguém as conhece, durante 5 a 10 dias, pregar o evangelho para alguém. Mas como disse Oswald Smith, a luz que brilha longe, brilha mais forte perto. Brilha mais forte perto. Se a luz de Jesus brilha em você, deveria brilhar ainda mais forte em quem convive com você.
Primeira coisa, você precisa ter boa referência. Isso está ligado ao testemunho, ligado a como você representa Cristo diante das pessoas. Nós precisamos, irmãos, para uma grande multiplicação de discípulos, não de um projeto melhor, não de um programa melhor, não de uma estratégia melhor. Nós precisamos de discípulos melhores. Melhor dizendo, nós precisamos de membros que sejam discípulos. Quando o Senhor Jesus planejou que o seu evangelho chegasse até os confins da terra, qual foi a sua estratégia? Os crentes, os discípulos. Ele falou: vocês levarão o evangelho lá. E às vezes nós achamos que o crescimento da igreja, a multiplicação de discípulos está voltado para uma estratégia melhor. Eu quero dizer para você, pastor, a estratégia que Deus quer usar para a multiplicação de discípulos na sua igreja são os membros da sua igreja. São os membros da sua igreja. Eles são a sua estratégia. Invista em formar discípulos entre os membros da igreja. Mas o texto continua e nós vamos ver a segunda coisa. Voltando-se Jesus, versículo 38, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Imagina a cena. Já viram aquela pegadinha de sombra? Tem uma pessoa, de repente tem duas pessoas andando atrás. Então, Jesus está andando, ele olha para trás daqueles dois homens andando atrás dele. Ele se vira e pergunta: vocês estão em busca de quê? O que vocês estão fazendo? E eles, já tentando se matricular no discipulado de Jesus, chamaram ele de Rabi, mestre. Onde moras? Onde assistes? Onde você fica? Em outras palavras, como eu faço para passar tempo com você? Como eu faço para colar em você? Já que João Batista falou bem de você, já que João Batista falou: olha, esse ali é especial, ele anda com Deus, eu estou em busca de Deus também, eu quero aprender com você. Irmãos, quando a gente brilha a luz de Jesus nos nossos relacionamentos, pessoas que estão em busca de Deus vão querer andar conosco. E você vai perceber isso, porque elas vão buscar conselhos em você. Elas vão buscar uma palavra de conforto quando estiverem em aflição. Elas vão abrir o seu coração para você. O que elas estão querendo? Passar tempo. Mas aqui que está a chave. Senhor, como eu faço para passar tempo com você? Aí Jesus responde assim: liga para minha secretária, manda um WhatsApp, manda um e-mail, quem sabe semana que vem eu acho que eu encontro um horário na minha agenda. Jesus tinha muitas coisas para fazer. Nós vamos ver que ele começou a pregar para o público, começou a reunir multidões. Eu não sei o que ele estava planejando fazer naquele dia. Talvez seja um grande evento público, uma grande programação. Mas o que Jesus faz? Ele abre mão de todo o seu planejamento para aquele dia. Ele renuncia os seus planos para aquele dia, para estar com duas pessoas, para dedicar tempo a essas pessoas. E onde foi? Numa lanchonete, um lugar neutro? Foi onde? Foi onde, irmãos? Na casa dele. Eu amei essa ornamentação. Ontem eu não pude vir aqui à noite por uma circunstância, mas assisti pela internet, e na filmagem aquele sofá ali está muito, muito interessante mesmo. Aqui presencialmente já está, mas na filmagem está muito bonito. Parabéns aí à equipe de ornamentação da igreja. Por que um sofá? Foi onde Jesus levou aqueles 12 homens. Não tinha sofá naqueles dias, né? Mas se tivesse, seria um sofá. E você vai começar a entender o que é RD, o que é relacionamento discipulador, quando isso envolver o seu sofá. Né, Tunala? Tunala tem uma frase muito interessante no livro que diz assim: o meu sofá, a minha sala é para que pessoas sejam restauradas ali, para a glória de Deus. O seu sofá tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. Não é só o lugar onde você vai relaxar do tanto que você trabalha, inclusive na igreja.
Pastor querido, você trabalha à beça, e domingo talvez seja o dia que você mais trabalha. Durante a semana, segunda-feira e tal, não, agora eu vou relaxar. Aí você senta no seu sofá, vai descansar, vai assistir um filme, fazer alguma outra coisa. Pastor, Jesus investiu 80% do seu tempo em poucas pessoas. Talvez a nossa agenda esteja invertida. Nós estamos investindo 80% do nosso tempo no púlpito e nas multidões. O seu ministério não é só no púlpito, o seu ministério também é no seu sofá. Segunda coisa então, dedicar tempo para discípulos em potencial. Dedicar tempo a pessoas. Resposta de Jesus: venham e vejam, vem ver onde eu moro, vem ver o meu endereço. Segunda coisa, dedicar tempo. Vamos para a terceira coisa? Eu estou traçando aqui uma cronologia dos acontecimentos antes de Jesus chamar os seus discípulos. Se você conferir, não precisa agora, você vai ver que André era um desses discípulos, chamou Pedro para conhecer Jesus. Jesus tem um bate-papo ali com Pedro, mas Pedro ainda não se torna um discípulo, nenhum deles se torna um discípulo ainda, porque eles ainda foram continuar pescando. Mas agora vamos para Mateus capítulo 4, harmonizando aqui as narrativas. Em Mateus capítulo 4, agora já é outro cenário. 4:17 de Mateus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos. Então observe o cenário, Jesus está fazendo uma pregação pública junto ao mar, na praia. Mateus é bem econômico aqui na narrativa. Nós vamos ver depois em Lucas que aconteceu mais coisa nesse meio tempo aqui. Jesus estava pregando um sermão público. Qual era o tema do sermão de Jesus? Arrependimento, a chegada do reino. Claro que Jesus não ficava só repetindo essa frase, era um sermão, ele desenvolvia isso. Mas Mateus, ao resumir o sermão, colocou esse tema. Talvez seja a principal ênfase que Jesus deu naquele dia. Começou Jesus a pregar dizendo, e aí, dois irmãos, pescadores, Pedro e André, o que eles estavam fazendo? Pescando, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei. Ali está o chamado. Nesse momento, quando eles deixaram as suas redes, se tornaram discípulos de Jesus. Mas o que eu queria chamar a atenção de você é o seguinte: se você estivesse naqueles dias e você estivesse interessado em seguir alguém, você gostaria de se certificar antes qual era a linha teológica, a linha doutrinária, qual era o ensino daquela pessoa que você estava interessado em seguir. Jesus prega um sermão público, arrependei-vos, e chama dois homens que estavam pescando. Agora imagine aqui comigo, se esses homens estivessem se perguntando assim, olha, será que esse cara fala realmente o que é de Deus? Olha essa história de arrependimento, isso não tem nada a ver. Eu não gostei dessa parte. Vocês acham que eles seguiriam a Jesus? Eu creio, não está no texto, mas uma inferência muito lógica, é que aquela pregação pública de Jesus, aquela ênfase de Jesus fez sentido naqueles homens. Quando Jesus disse, venha e me siga, eles tinham entendido que a mensagem de Jesus era digna de ser seguida também, era digna de ser aprendida. Eles queriam ouvir mais sobre isso, porque se os ensinos de Jesus não fossem coerentes, esses homens não teriam interesse nenhum em segui-lo. Terceira coisa então, é a gente aprender com Jesus, que a nossa mensagem, a nossa linguagem diante das pessoas, precisa fazer sentido. E aqui o texto diz que Jesus pregou o arrependimento. Terceira coisa, se você quiser anotar, nós precisamos ter uma mensagem
de arrependimento, uma linguagem de quebrantamento, para que aquelas pessoas que estão na busca de Deus possam ver na nossa linguagem, na nossa mensagem, um caminho coerente, um caminho relevante. Deus está trabalhando no coração de muitas pessoas ao nosso redor. E como que o Espírito Santo trabalha? Ele convence o homem de seu pecado. O Espírito Santo diminui o homem e engrandece Deus. A nossa mensagem tem que ser assim. Nós precisamos ser parceiros com o Espírito, precisamos estar alinhados com o ministério do Espírito. Todas as vezes que nós, com as pessoas ao nosso redor, nós enfatizamos a necessidade do homem buscar a Deus, do homem se arrepender do seu pecado, do homem pedir perdão a Deus, do homem buscar a graça de Deus, buscar Deus como a única solução possível, nós estamos adotando uma linguagem de arrependimento. E as pessoas que estão buscando a Deus vão encontrar nessa mensagem um caminho para seguirem. Como fazemos isso? A corrupção tem sido um assunto do momento. Talvez você um dia esteja conversando com alguém e estavam falando sobre corruptos, corrupção em Brasília, governo federal, aquela coisa toda que você conhece. E aí você começa a trazer para a nossa realidade também, mais ou menos assim, realmente, a corrupção chegou a um nível inacreditável. Mas se nós pararmos para pensar, a corrupção também está muito perto de nós, não apenas lá em Brasília. A corrupção está perto de nós quando nós fazemos pirataria, quando nós furamos o sinal vermelho, quando a gente faz um jeitinho para as coisas dar certo, quando o nosso horário de sair é 5 horas, quando dá 15 para 5 já está desligando o computador, morcegando para o tempo já passar rápido. A corrupção também está perto de nós, está perto de mim e de você. Por exemplo, você já contou alguma mentira? Você já fez alguma coisa de errado essa semana? Olha, se nós não buscarmos o perdão de Deus, se não nos arrependermos, todos nós estaremos numa situação muito difícil diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos quebrantar. Nós achamos que somos muito bons diante de Deus, mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso é ter uma linguagem de arrependimento, uma linguagem que traz sempre do cenário para a aplicação pessoal. E às vezes eu fico assim meio indignado, acho que indignado é a palavra certa. Por que que arrependimento sumiu do nosso discurso evangelístico moderno? Se você for numa livraria evangélica e procurar folhetos evangelísticos, procure a palavra arrependimento neles, praticamente extinta. Claro que você não vai falar só arrependimento o tempo inteiro, as pessoas precisam também da graça de Deus, mas olha a linguagem de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele diminui o homem, ele diz: a presença de Deus está aqui. Se arrependa, Deus está perto. Se arrependa, o reino de Deus chegou. Nós temos que ter um idioma, uma linguagem de arrependimento. Mas parece que a linguagem prevalecente no meio evangélico hoje é de exaltação do homem e diminuição de Deus. O homem se torna o Senhor e Deus o servo. Jesus pregou o contrário. E nós precisamos ter uma linguagem de arrependimento, uma linguagem que leve as pessoas que estão buscando a Deus a se quebrantarem e entenderem que para se achegar a Deus, carecem da sua graça e da sua misericórdia. Agora vamos para Lucas ver a quarta coisa. Como eu disse, Mateus foi econômico aqui e não narrou tudo. Também não era necessário dentro do contexto do que ele estava dizendo ali. A ênfase dele era que a chegada de Jesus iluminava as regiões, cumprindo a profecia. A ênfase dele foi na pregação pública. Mas Lucas coloca uma ênfase no relacionamento de Jesus com Pedro. É a mesma história. John MacArthur, comentando essa cronologia, ele diz que primeiro aconteceu o evento lá em João, quando ele se encontra com aqueles 2 discípulos, ele é apresentado a Pedro, Pedro volta para pescar, e esse episódio aqui, narrado no capítulo 5 de Lucas, é o mesmo do capítulo 4 de Mateus, só que em outras palavras, com outras ênfases.
Jesus então está pregando, olha só, eu não vou ler o texto inteiro, mas você vai acompanhando aí. Jesus está pregando diante de uma multidão, à beira do lago ou do mar, na praia. Então, a multidão apertando Jesus, o que Jesus estava pregando? Arrependimento. Não está narrado aqui em Lucas, mas em Mateus você viu que era arrependimento. Ele viu pescadores na praia. Lucas diz que eles estavam lavando as redes. Como você harmoniza isso? Lá em Mateus estava dizendo que eles estavam lançando as redes. Imagine o lançar as redes como uma colocação da atividade geral da pesca. Lucas é mais específico. Em toda a atividade da pesca, que é lançar as redes e trazer as redes, você envolve também o trazer de volta para lavar para o dia seguinte. Então você tem que entender que ele lançando as redes, não como se ele estivesse lá em alto mar jogando a rede. Não faria sentido nenhum, porque Jesus conversa com eles logo em seguida e convida para segui-lo. Se eles estivessem em alto mar, essa comunicação não seria possível. Então, eles estavam pescando. Pescando envolve tudo, desde sair, se preparar, pescar, trazer de volta, lavar as redes. Tem pescador aqui? Alguém gosta de pescar? Tem ninguém? Não. Mas você sabe que no final da pescaria, o que você tem que fazer? Preparar o material para a próxima pescaria. Nem sempre eu fiz isso. Quando fui ver o material depois, estava tudo embolado, tudo sujo, é horrível. Mas eles eram profissionais, estavam fazendo isso. Aí, Jesus pede a Pedro para afastar um pouquinho o barco, para ele usar o barco de púlpito. Vocês conhecem a história. Por que Pedro ouviu Jesus? Por que Pedro deu credibilidade a Jesus? Já tinha passado um tempo com Jesus lá antes, já tinha ouvido Jesus pregar publicamente, já reconhecia em Jesus um mestre, alguém importante, alguém digno de ser obedecido, mas ainda era pescador, não era um discípulo. Acontece então aquele episódio, aquela história que você já sabe, a pesca maravilhosa. Aí corre lá no versículo 11, versículo 10, no finalzinho, Jesus fala: não temas, Simão Pedro, porque ele ficou espantado com tudo aquilo. Agora você vai ser pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Viu como é que Mateus foi econômico na narrativa? Lucas foi mais detalhado. O segmento deles, o abandono das redes, foi depois da pesca maravilhosa, do milagre da pesca maravilhosa. Agora, a quarta coisa que nós aprendemos aqui: para fazer discípulos, além de gozar de uma credibilidade diante das pessoas, ter um bom testemunho, além de dedicar tempo às pessoas e adotar uma palavra de arrependimento que aguça a vontade de buscar a Deus, a quarta coisa é entrar no mundo das pessoas e abençoá-las lá. Entrar no mundo das pessoas e ser uma bênção para elas no mundo delas. Jesus sabia muito bem que o que ele queria era tirar Pedro da pescaria de peixes para trazer Pedro para a pescaria de homens. Afinal de contas, homens são mais importantes do que peixes. Eu fico imaginando se eu fosse Jesus lá e eu quisesse convencer Pedro a deixar a pescaria e se tornar um discípulo. Eu ia falar mais ou menos assim para Pedro: Pedro, esquece esse negócio de pescaria. O que eu tenho para você é algo muito melhor. Pescaria não é importante. O importante é pescar gente, Pedro. O que eu tentaria fazer? Eu ia tentar desvalorizar o que era importante para Pedro, para valorizar o que era importante para mim. E tentaria tirar Pedro do mundo dele e lançar no meu. Gente, eu não serviria para ser Jesus, eu ia fazer tudo ao contrário. Talvez nós estejamos fazendo o contrário hoje também. A gente esteja separando, olha, da porta da igreja para dentro é o mundo santo onde queremos trazer as pessoas, para onde queremos trazer as pessoas. Mas da porta da igreja para lá, a profissão das pessoas, a família das pessoas, o que as pessoas passam, seus dilemas, suas crises, seus sonhos, seus projetos, isso não é importante, isso é profano.
Mas Jesus foi lá no mundo de Pedro. E na crise que Pedro estava passando, porque ele fez um investimento de uma noite inteira lá para pescar, não pegou nada. Ó, o que estava em jogo? Ele não era um pescador de final de semana para passar tempo, ele era um profissional. Ele fez o investimento, ele gastou energia, deve ter gastado recurso também, e não teria o retorno financeiro que ele esperava. Ele ia passar um dia difícil, talvez ia ter que chegar em casa, as crianças lá com fome, e ele tendo que chegar com os cestos vazios. Jesus está se importando com isso. Jesus valoriza o mundo de Pedro. Irmãos, quando a gente começa a fazer discípulos, a gente vai se deparar muito com essas situações. A família, problemas de saúde, problemas financeiros. Tem um discípulo que gosta de fazer grafites, essa arte urbana nas paredes. Ele é um cara fora de série. Ele faz assim, por exemplo, um painel do tamanho dessa parede aqui. Ele é fera. Mas eu nunca tinha reparado como os grafites são bonitos até conhecê-lo. Eu achava que pichação e grafite era a mesma coisa. Depois fui descobrir que não é. E aí ele fala: Diogo, eu fiz um painel novo. Você, onde que é? Qual é o endereço? E eu vou lá ver. Mando uma mensagem para ele. Ontem mesmo estava mandando uma mensagem, porque lá numa cidade, acho que foi em São Paulo, no interior de São Paulo, porque muitas pessoas jogam lixo no bueiro. Então os grafiteiros colocaram assim fizeram um grafite assim na boca do bueiro e colocaram uma frase mais ou menos assim: esta boca aqui não é lixo. Foi uma coisa assim. Aí eu colei do wall, mandei para ele, pô, que legal, tal. Por quê? Porque o mundo dele passou a ser importante para mim. Um outro gosta de tiro com arco. Tiro com arco. Sabe o que é tiro com arco? É tipo arco e flecha, mas a primeira vez que eu falei arco e flecha, eu paguei um mico, porque ele disse: não, arco e flecha é coisa de índio, o que eu faço é tiro com arco. Então é tiro com arco. Eu fui a Campo Grande, Campo Grande não, perto de Deodoro, não tem um clube nacional de tiro ali, que pega Brasil, sabe? Depois da entrada ali de Anchieta, eu fui lá ver uma competição, ele jogando com aquele negócio, muito legal, passou a ser importante para mim. Aí nas Olimpíadas agora, eu comprei o ingresso para assistir tiro com arco com ele, R$50, graças a Deus ele não gosta de futebol, né? Vou assistir, vou lá na competição de tiro com arco com ele, porque tem que ser importante para você, tem que ser importante para você. E o que Jesus faz? Jesus se torna uma bênção lá. Talvez você não consiga multiplicar peixes hoje, mas talvez não se tratem de peixes. O que você precisa multiplicar? Você pode orar, e Deus pode agir. E quando você for uma bênção na vida daquelas pessoas, quando você orar por elas, quando você se comprometer a estar com elas, a passar a crise ao lado delas, e elas perceberem que Deus está agindo por meio de você, elas vão olhar: ele anda com Deus. Me ensina a andar com Deus também. Me ensina a fazer isso. Me ensina a orar e Deus responder. Me ensina a ter essa confiança no momento do problema. E você vai estar lá ensinando, e ela vai querer seguir você também. Então essas são as 4 coisas. Em resumo, lá em Lucas 24, 2 discípulos de Jesus estavam tristes. Jesus foi morto, humilhado, torturado, o sonho acabou. Será que ele era tudo o que ele disse que era mesmo? E um estranho aparece àqueles 2 discípulos, e eles começam a narrar: você não sabe, você está por fora, você não tem WhatsApp não? Está circulando aqui na internet a foto lá dele ensanguentado na cruz, e você não está sabendo. E eles fazem a seguinte declaração sobre Jesus. Eles dizem assim: ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele era profeta, ele era boca de Deus. Quando ele falava, era Deus falando. E ele era poderoso em obras, comportamento, atitude, jeito de ser,
e em palavras, ele falava palavras de vida, diante de Deus e de todo o povo. Olha só que resumo para estar na nossa lápide, né? Quando a gente morrer. Ele era profeta, varão poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse era o testemunho de 2 discípulos para um estranho. Era uma pessoa desconhecida. Depois Jesus se revelou dizendo que era ele. Olha, se nós tivermos crentes nas nossas igrejas, que sejam profetas, varões e varoas, né, homens e mulheres, poderosos em palavras e ações diante de Deus e de todo o povo, nós podemos fazer uma grande multiplicação de discípulos. Claro que Jesus era perfeito, Jesus era Deus, mas se nós estamos imitando Ele, se nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, nós devemos começar a ter nas nossas igrejas membros que estejam num caminho de terem esse tipo de recomendação também. Pessoas poderosas, cheias do Espírito Santo, que causem impacto por palavras e atitudes diante das pessoas, a ponto delas quererem estar com essa pessoa também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor deu o exemplo. Jesus não apenas nos mandou fazer discípulos, sendo que a gente tinha que se virar para fazer. Não, Ele exemplificou, Ele é o nosso modelo. E Ele colocou o Espírito dEle em nós, para que imitá-lo se tornasse possível. Então, Pai, nós te pedimos que haja em nossas igrejas membros, crentes, a começar em nós pastores, cheios do Teu Espírito, que sejam homens e mulheres poderosos em palavras e ações diante das pessoas ao nosso redor. E assim que discípulos sejam multiplicados para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.